Dinastia Manchu, de 1644 a 1911. Durante o período em que vigorou o sistema imperial, a China era uma sociedade predominantemente agrária, permanecendo assim até as vésperas da Revolução de 1949. Ao contrário da Europa medieval, porém, a China imperial não conheceu o feudalismo. No final do século XIX, sob o governo da dinastia Manchu, o império estava decadente naquela época. O país, fora partilhado entre as várias potências estrangeiras, no início do século XX, sob a liderança de um jovem médico chamado Sun Yat-sen, foi organizado um movimento nacional hostil à dinastia Manchu e à dominação estrangeira. Movimento esse que culminou em uma revolução em 1911, atingindo as principais cidades do país, colocando fim ao império e instaurando a república em 1922. Sob a direção de Sun Yat-sen, foi organizado o Partido Nacionalista, o Kuomintang. A tímida industrialização iniciada naquela época foi interrompida pela invasão e ocupação da China pelo Japão, na década de 1930, e pela Guerra Civil, que se estendeu de 1927 a 1949. As ideias revolucionárias ganharam forças, além de receber influenciamento da Revolução Russa. Essas ideias se juntaram aos sentimentos nacionalistas e anticolonial, que originou em 1921 o Partido Comunista Chinês (PCCH), do qual fazia parte, entre os fundadores, Mao Tse-tung, seu futuro líder. Com a morte de Sun Yat-sen, em 1925, o Kuomintang passou a ser controlado por Chiang Kai-shek, e depois de uma curta convivência pacífica, em 1927, o governo nacionalista colocou o PCCH na ilegalidade, iniciando uma guerra civil entre os comunistas e nacionalistas que se estendeu com breves interrupções para combater os jovens aonde se juntaram para assim ganhar a guerra contra o Japão. Até o fim da década de 1940, depois de unificar o país, em 1928, Chiang Kai-shek passou a liderar o governo nacionalista da China, com mão de ferro. Mas a vitória coube aos comunistas na Guerra Civil, sob a liderança de Mao Zedong. E em 1949, pôs fim ao regime da República, no continente chinês, com a proclamação da nova República Popular Chinesa. Aspectos socioeconômicos da China. A China apresenta uma economia bipolar, onde a base é o socialismo, mas abre o mercado para investimentos externos, já que o socialismo não cria riquezas, apenas subtrai a propriedade alheia. A China da década de 70 tinha em torno de 1 bilhão de miseráveis, então o governo chinês resolveu incendiar capitalismos e liberando a economia. Aspectos demográficos da China. A China tem destaque em relação ao número de pessoas que habitam seu território, pois atualmente é o país mais populoso do mundo. O número estimado da população chinesa é de 1,3, isso mesmo, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É muita gente, não dá para acreditar. O governo tem buscado formas para conter o crescimento da população. A melhor forma encontrada foi de implantar um criterioso e rigoroso controle de natalidade, que ficou conhecido como a política de um filho único. Quando os pais não cumprem com o controle proposto pelo governo, são submetidos a punições executadas a partir da perda de direitos a programas sociais, além da pessoa ser obrigada a efetuar pagamentos de multas ou correr o risco de ser destituído do emprego. A medida de que o controle de natalidade que recentemente vem sendo utilizado é de oferecer informações a partir dos meios de comunicações e também de dispor de métodos de prevenções à gravidez, camisinha e anticoncepcionais. E de modo mais radical, realizar de forma imposta procedimentos cirúrgicos que levam as pessoas a se tornarem estéreis, principalmente aqueles que já têm um filho.
Teoricamente, o governo não aprova meios cruéis para o controle da natalidade. No entanto, na realidade, o que ocorre é o inverso. Os funcionários responsáveis, através do fortíssima pressão, a retirar as mulheres grávidas de suas casas e a prenderem para executar o aborto. Muitas mães são mortas por não aceitarem o aborto. Outras têm seus filhos escondidos e suas famílias são torturadas para dizer o parteiro da gestante, além de terem a casa incendiada.